Oi, gente. Hoje eu vim aqui apresentar um pedaço da minha pesquisa que eu pretendo defender na semana que vem. E foram 4 anos com a professora Denise, com o professor Chico, da nutrição, preparando esse tema. Na verdade, eu escolhi esse tema porque, desde a minha infância, eu sou ligada a carnaval, não especificamente a Portela, mas a carnaval de uma outra forma. E pensando no que eu poderia escrever na tese, assim, eu fui da dissertação de mestrado, que eu fiz um outro tema completamente diferente, para essa tese, que era uma grande vontade que eu tinha de escrever sobre algo, sobre carnaval, que me chamasse a atenção. E aí o Chico e a Denise me ajudaram muito na escolha do tema. E esse daqui é um pequeno recorte que eu vou mostrar para vocês hoje do que eu pretendo defender na semana que vem. São as estratégias de consumo de uma feijoada muito conhecida, né, que é a feijoada portelense. E eu trabalho com as narrativas dos comensais e dos participantes nos eventos recentes da escola, na quadra. Trabalhando com as estratégias de consumo, eu tive assim uma dúvida, mas o que eu vou, com relação a narrativas, eu vou trabalhar com o que durante a minha escrita da tese? E aí, uma coisa que muito me criava assim, curiosidade, o que as pessoas pensam, né, sobre a feijoada da família portelense, não só a feijoada da família portelense, né, mas os eventos da Portela de hoje em dia, que eu estou falando especificamente da Portela, mas isso acontece muito com as outras escolas de samba também, com o Salgueiro principalmente, com a Mangueira, com a Império Serrano. Mas eu escolhi a Portela por ser uma escola bem tradicional, e eu vou falar por que no slide seguinte. E então eu decidi trabalhar com essas narrativas orais. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz uma colheita, né, foram cerca de 40 entrevistas na quadra da Portela. E dessas 40, em torno de 40, eu escolhi 11 pessoas que eu achei assim, as entrevistas mais curiosas, as narrativas mais curiosas para o meu trabalho, a respeito da questão e da pergunta que eu fazia para mim. E é isso, levando em conta as estratégias de consumo atuais da feijoada da família portelense, esse estudo baseia-se na coleta de narrativas orais de um grupo de comensais na quadra da Escola de Madureira. Eu procurei entender os imaginários a respeito do evento, que é muito tradicional, mas que hoje parece cercado pelo hiperconsumo contemporâneo. E para isso, para analisar essas narrativas, eu segui as ideias principalmente do Le Breton, né, para fazer a análise das narrativas escolhidas, a fim de refletir sobre afeto, emoções e experiências de consumo. Para fazer esse estudo, eu tive que desvendar um pouco, né, descobrir o que era a Portela, o que é a Madureira, que é o bairro onde a Portela está instalada, né, e a própria feijoada que eu estava estudando, né. E eu escolhi a Portela especificamente, porque eu não escolhi o Salgueiro, que também tem uma feijoada bastante característica, né? Porque a Portela é uma escola ela foi fundada já há bastante tempo, é muito tradicional, muito conhecida, não só no Rio, mas no Brasil todo, né? Portela e Mangueira. Eu acredito que sejam as 2 escolas de samba mais em evidência, sempre estiveram mais em evidência, por mais que a Portela
ela já não conquiste tantos títulos. O último título foi de 2017, se não me engano, né? É uma escola que todo mundo quer ver passar na avenida e todo mundo se interessa por saber, né, por ela. Então, aqui eu fiz um pequeno resumo da escola, né? Ela foi fundada em 1923, né? Ela é muito reconhecida por preservar a cultura popular, né? Ela contribui para a valorização do samba como patrimônio cultural, expressão artística. E desenvolve vários projetos sociais que se empenham em promover o fortalecimento da comunidade local. Madureira, muita gente que não mora, né, aqui no Rio, né? Então, por isso eu coloquei aqui, é um bairro da zona norte da cidade. Ele é muito característico também por vários eventos, né, que Madureira promove, que acontecem ali em Madureira, como a Feira das Iabás, que também já tivemos até um estudo aqui na UERJ sobre a feira, né, da professora Adelaide Schau, né? Então, assim, é um bairro muito também, né, que suscita essa coisa de tradição, de comunidade. Eles estão sempre muito juntos, pensando nesses eventos. E a Feijoada da Portela, porque é um evento que já acontece há muito tempo, né, desde 2003, nos moldes atuais, mas nas décadas de 60 e 70 eram ali feijoadas menores, né, nos quintais, que eles chamam, nos quintais das tias portelenses, e que aí a coisa foi crescendo, e hoje a gente tem a feijoada como a gente vê hoje, né? Embora a gente tenha tido um período que foi 1980, os anos 80, 90, que eles pararam com a feijoada portelense, porque houve uma certa crise na escola, né, crise financeira também, né, e por questões também foi a época também que morreu a Clara Nunes, que era um dos grandes amores, né, da Portela, né. Então eles ficaram um tempinho sem as feijoadas por conta desses fatores. Aí, quando a feijoada recomeçou em 2003, claro, não como é hoje, em 2025, né? Mas em 2003 já foi já começou ali na quadra da Portela, em Madureira. A escola, ela nasceu em Oswaldo Cruz, mas ela tem a sede e a quadra em Madureira. E a partir de 2003, essas feijoadas começaram a acontecer na quadra, em vez de continuarem acontecendo nos quintais dos sambas. E como eu falo aqui, né, e eu vejo também no meu trabalho, né, ela é um evento que cresceu muito, né, e todo evento que cresce muito, com certeza, ele muda. Né? E hoje, a gente vê que a feijoada portelense, ela não é mais preparada por essas tias, né, com todo aquele afeto, né, que envolvia a feitura do prato, né, nos quintais dos sambas de antigamente, né. E, claro, não só elas, mas pessoas muito chegadas participavam da feitura desses eventos, desses pratos, né. E agora a gente tem um buffet que é contratado, né, especificamente para preparar as feijoadas todo primeiro sábado de cada mês na quadra da Portela, para atender ao público que hoje em dia é muito maior do que antigamente. E nisso, nessa coisa de crescimento, né, foi preciso contar com parcerias, porque se o evento cresce, é claro que a escola não vai dar conta de agradar todo o público, né? Ainda mais um público tão grande. E é
essas parcerias, elas são feitas por meio de muitos anunciantes, muitas marcas, algumas muito conhecidas. Ali na foto do lado, a gente vê a Frigocopa, que é uma das marcas que patrocina a feijoada portelense. Inclusive, todas essas marcas que fazem esse patrocínio, eles têm um bom pedaço da quadra para poder divulgar o próprio nome, né? E como estratégias para essa nova feijoada, né? Para continuar com essa nova feijoada, com o significado da feijoada da Portela, né? Surgiram várias estratégias, como a feijoada delivery, a feijoada itinerante e algumas outras. Aqui eu mostro rapidamente para vocês como é que está hoje em dia o buffet onde é servido a feijoada na quadra. Ele é cercado de patrocinadores e anunciantes. Ali na foto de baixo a gente vê a feijoada delivery que aconteceu em 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19. E em cima a gente vê um grande patrocinador, que é o Feijão Máximo. Eles estão sempre nas páginas, né, de rede social da Portela. Como patrocinadores, a gente vê também planos de saúde, como vocês podem ver aqui na foto de baixo, uma cerveja, né, ali vermelha, que é a Brahma. O prato fino tem um grande inflável no meio da quadra. Na época foi o prato fino, agora eles já trocaram para outra marca de arroz, por questão política também. Teve uma questão política ali envolvida, eles tiveram que trocar a marca do arroz, né? E algumas estratégias também, como eu falei, de levar a feijoada para fora da quadra e até para outros públicos, como a feijoada da Portela, que acontece não todo mês, né? De vez em quando, geralmente 6 em 6 meses, uma vez no ano, no Jockey Clube Brasileiro. Essa foto aqui foi divulgada nas redes sociais da Portela e é sobre a feijoada dos 100 anos da Portela, que foi no Jockey Clube da Portela, no Jockey Clube Brasileiro do Rio de Janeiro. Embaixo também tivemos um evento no LSH, que é um hotel assim, de famosos, pessoas de televisão, onde também aconteceu a feijoada portelense. Para isso, eu me baseei em estudos sobre consumo, né, de alguns autores, como Bauman, Lipovetsky, Slater, e por que eu quis ter essa ideia ampla? Eu acho que a questão do consumo, eu posso ter aqui vários tipos de ideias sobre consumo, mas, na verdade, é o que eu achei quando eu entrevistei as pessoas nas narrativas, né? São pessoas que me respondiam, quando eu fazia as perguntas, né? Coisas sobre consumo que batiam muito com cada especificidade de cada autor que estuda consumo hoje em dia. Para as narrativas, para análise, eu usei o Le Breton. Ele fala sobre emoções, corpo, afetos. O Mota, que me ajudou a analisar criticamente as narrativas. A professora Denise Siqueira, com as narrativas do eu. E, claro, os estudos dos imaginários. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente só duas entrevistas que eu fiz, né, na quadra, com pessoas que participavam. Né, foi com essa pessoa de 35 anos, dona de casa em Campo Grande. Aqui eu tirei um pedacinho do que ela respondeu
diante das minhas perguntas, né? E aqui uma outra resposta que eu também achei bastante, assim, me respondia muito sobre a minha indagação sobre como mudou, por que mudou, se essa tradição caiu, se essa tradição não caiu, o que a pessoa esperava ou não encontrar ali na quadra, né? Aí, aqui, analisando todas essas falas, eu não sei se vocês notam, né? Eu peguei pedaços em que as pessoas elas demonstravam não só através da fala, mas através dos seus gestos, né? Enfim, tudo que elas estavam sentindo ali sobre as perguntas que eu fiz sobre a feijoada portelense que elas estavam participando. Aí aqui eu falo um pouco sobre essas pessoas, né? O que eu pude perceber com a experiência desse grupo de 11 pessoas, homens e mulheres entre 23 e 56 anos, que apesar das mudanças na feijoada da família portelense, não houve uma degradação das expressões dos imaginários desses entrevistados e continuam vendo o evento da escola e o prato como tradicionais. Diante do exposto, pode-se sugerir que os imaginários dos comensais presentes ainda giram em torno de uma comida clássica do mundo do samba, porém não com tanta ênfase, já que há questões mais atuais que os atravessam, tornando o encontro palco hoje um público variado que está em busca de divertimento, agito, consumo, próprio consumo e memórias mais instagramáveis. Ali eu falo também que, pelo que eu pude perceber nas entrevistas, né, a maioria considerou as transformações em curso normais e entendem o consumo como também um fator socializador. Aqui eu mostro um pouquinho para vocês da área gastronômica, do espaço. A área gastronômica hoje em dia ela é composta de várias barraquinhas que fazem um pouquinho de concorrência com a própria feijoada, né? A gente tem barraquinhas de pastel, a gente tem barraquinhas de cachorro-quente. Então, assim, se você almoça feijoada, depois no lanche você pode comer um pastel, né? Você pode comer um cachorro-quente. Essa questão das vendas e do consumo, né? A escola está muito aberta hoje em dia para esse tipo de mercado lá dentro.